Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer que eu recebo nessa grande rede de apoio à vida. Essas duas maravilhosas pessoas foram escolhidas a dedo pelo Brasil. São duas psicólogas que trabalham com as pessoas, assim como nós, eu sou transplantada renal, no pré e no pós-TX. Eu vou fazer uma apresentação breve. Então, aqui na minha tela, a Jaqueline está acima. A Jaqueline, ela trabalha em Blumenau, ela é psicóloga hospitalar no Hospital Santa Isabel, que ela atua no ambulatório de transplante hepático e cardíaco. Ela faz a avaliação do acompanhamento pré e pós-transplante, acompanhamento das pessoas transplantadas hepáticas, renal e cardíaco, na unidade de internação e enfermaria durante todo o período de hospitalização. Bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Vamos viajar um pouquinho hoje. Vou apresentar a Morgana e a Jaque já pega a palavra, tá bom? Morgana, seja bem-vinda, indo do sul para o Nordeste. Oh, meu Deus, sumiu a sua apresentação aqui. Espera aí que eu já vou me achar. Meu Deus, o que aconteceu? A Morgana trabalha no Ceará, agora vai da memória, tá? Os imprevistos acontecem. A Morgana trabalha no Ceará, também com pré e pós, né, Morgana? Mais com o transplante renal. Me corrige se eu estiver certa. O meu técnico aqui simplesmente... Mas nós conversamos bastante, eu vou deixar então que você se apresente, Morgana, tá bom? Aí você se apresenta melhor do que eu, sem o meu apoio. As tecnologias têm disso, né? Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Sim, pode. Eu sou de Recife, Pernambuco, um pouquinho pertinho aí do Ceará, mas é de Recife. Trabalho no Hospital Português, no setor de transplante renal. E eu tenho 7 anos aí acompanhando tanto o paciente do pré quanto do pós-transplante, tanto no ambulatório quanto na enfermaria. Então, é a minha experiência aí. Muito obrigada, tá? E a Jaque tem quanto tempo, Jaque, atuando com transplante? Eu atuo há 7 anos no setor de transplante e há 3 no serviço de psicologia como psicóloga da equipe. Oh, massa. Ai, que bom. Nós vamos escutar agora, então, a Jaque explanar um pouquinho sobre o pós-transplante recente, né? Os primeiros meses. Isso aí, o pós-transplante imediato. Isso, tá contigo, Jaque. Isso. Então, boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade de vida no pós-transplante, ressignificando escolhas e hábitos. Será que isso é possível? E como fazer isso? Então, a gente dividiu em 2 tempos. Eu vou falar um pouquinho sobre o transplante à época ali do imediato e do recente, e depois a Morgana vai compartilhar com vocês a experiência do tardio. E o que a gente vivencia nesse período imediato? Então, eu trouxe para a gente, né, as vivências a priori ao transplante, à espera. Nunca a gente consegue transplantar sem ter um início de tudo. Um pré-transplante, uma avaliação, um diagnóstico e um monte de receios e sentimentos de incerteza. Quanto tempo vou ficar na fila? Como que vai ser esse transplante? Quais que são os cuidados que eu preciso ter? Como que serão os cuidados depois com medicação, alimentação, internação? Mas acredito que o fantasma maior que a gente vivencia, o receio maior que é vivenciado, é respeito de vai demorar muito tempo? Vou aguentar muito tempo? Vou conseguir ter saúde, qualidade de vida no pós? Será que eu vou sobreviver? Essa espera é compartilhada com a família, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos. É uma espera compartilhada, é uma espera vivenciada também pela equipe. E o quanto isso nos deixa muito angustiado. Nesse período de espera do pré-transplante, quantos pacientes, quantas pessoas são chamadas mais de uma vez, aonde reacende aquela expectativa, reacende aquela esperança, enche de sonhos novamente, dá o calafrio na barriga de como que vai ser, de tantas as oportunidades e o sentimento de gratidão.
Quantos de vocês que estão assistindo hoje, que já são pessoas transplantadas, já vivenciaram essa experiência do caminhar pelo corredor do centro cirúrgico até o centro cirúrgico, ou de se lembrar de pequenos momentos dessa vivência? A espera, ela é um misto muito forte de sentimentos, aonde vem uma chama muito grande de um recomeço, de oportunidades, da gente ter essa escolha de continuar a vida, e um sentimento de receio. Será que eu vou conseguir? Como que vai ser tudo isso? Passando o primeiro, a gente é chamado para o transplante, passando as primeiras 24 horas de transplante, começa a nossa percepção inicial. Como que eu tô? Como que vai ser agora? O que vai acontecer comigo? Será que o órgão que eu recebi vai ficar? Será que eu não vou rejeitar? Depois de passar o primeiro receio, que é o falecimento na hora do transplante, na hora da cirurgia, quando a gente percebe que está acordado, que a gente está bem, que a gente visualiza alguém conhecido dos nossos familiares próximos, vem aquele primeiro receio, né? A primeira percepção de, meu Deus, eu consegui, muito obrigada. Aquele sentimento de gratidão ao doador e à família do doador. E o receio de, será que vai dar certo? Como que será que vai ser a minha vida? Quanto tempo eu vou demorar e se eu vou demorar para poder voltar a viver? Então, os primeiros 7 dias dentro de um setor de transplantes, dentro de uma unidade de transplantes, vivenciam muito a dinâmica de transplante de fígado e transplante de coração, onde o transplante de fígado fica aproximadamente 48 horas, 72 horas na UTI, recluso da família, recebendo visita apenas nesse período. Quando vai para o quarto, começa a parte de orientação, de lucidez, buscar retornar à autonomia novamente. E é onde a gente começa a ter esse primeiro contato com os cuidados do transplante. E é onde a gente começa a se visualizar, poxa, não foi tanto quanto eu pensei, ou nossa, não pensei que fosse assim. E vem a expectativa de um recomeço. Passando o primeiro período de internação, a gente vai para casa, já vai para casa com muitos sonhos, com muito receio de como que vai ser em casa também, como que é administrar todas as medicações, quantas medicações eu vou precisar tomar, por quanto tempo eu vou precisar tomar todas essas medicações, será que isso vai me acompanhar? Será que vai ser o suficiente? Como que vai ser minha alimentação? Não estou conseguindo me adequar a essa alimentação. Os primeiros 30 dias, que é o período mais imediato, é onde a gente é transformado por muitas emoções. É uma mescla de sentimento muito grande. Transplante de coração, onde a gente já visualiza e a gente já tem formado na nossa cabeça a transformação literalmente de vida, onde a gente coloca no nosso órgão toda a nossa sobrevivência. Pessoas transplantadas cardíacas precisam ficar por um tempo maior numa unidade de UTI, com cuidados mais intensivos, um cuidado mais restrito, mais isolado, aonde vem o outro fantasma, né, da imunidade, dos cuidados que precisa ter por causa do início dos 3 primeiros meses, uma imunidade muito mais vulnerável, e a gente acaba, é aquela gangorra, uma hora muito bem, e a outra hora, muito provavelmente à noite. Os pacientes, depois que estão nos assistindo, pode compartilhar como foi essa experiência com a gente, aonde à noite a gente ou começa a pensar, se visualizar, se imaginar, voltando a trabalhar, voltando a andar de bicicleta, voltando a correr, voltando a nadar. E quem nunca voltou ou fez de iniciar tais coisas? E o que é preciso enfrentar, então, a posteriori? A nossa adaptação. Quão é difícil, muitas vezes, se adaptar à rotina de não poder erguer peso para evitar criar e romper hérnias, a adaptação de pedir ajuda, de chamar quando a gente precisa auxílio para comer,
auxílio para ir no banheiro, adaptar os nossos momentos, os nossos hábitos. É uma reconstrução de rotinas que a gente precisa ter muito forte dentro de nós, aonde a gente termina de fazer, muitas vezes pessoas com doenças, insuficiências hepáticas, que têm muito acúmulo de ascite, de líquido no abdômen, precisam fazer paracentese de repetição. Os pacientes dialíticos que têm aquele momento entre deixar a hemodiálise, deixar a diálise peritoneal para ir ao transplante, o receio de vou precisar continuar a tirar líquido da barriga pela paracentese, vou precisar dar um apoio, um auxílio para o meu rim nesse primeiro momento, vou precisar compartilhar e me esforçar mais na fisioterapia respiratória, com muita cautela, com muito esforço. Isso é uma adaptação muito forte. Eu costumo falar para os meus pacientes que transplante não é uma troca de órgãos. Isso é o nome cirúrgico que a gente dá ao procedimento, que a gente precisa colocar por parte do Ministério da Saúde, a gente precisa ter uma nomenclatura. Transplante é mudança de hábito, mudança de vida. E o quão é difícil a gente se adaptar às outras situações. Medicações novas, equipe médicas novas, toda a parte de alimentação nova, confiar a nossa vida numa próxima oportunidade. Muitas pessoas têm a função, o condicionamento de se adaptar aos ambientes, de se adaptar aos comportamentos muito rápido, como se tivesse a sensação de que já tive passado por isso antes e acaba tendo uma desenvoltura maior. É como a gente mergulhar no escuro, sabendo o que vai ter lá embaixo. Nesse período dos 3 primeiros meses, muitas coisas passam na cabeça, além de não poder erguer peso, não poder cozinhar por um período curto, ter que pedir auxílio para dirigir, porque a gente não pode dirigir no início, a parte de relação sexual, que antes, às vezes, no período de espera, já é comprometida, já não tem uma vida conjugal muito afetiva, muito forte, que compromete muito. A gente se envolve demais, a gente precisa dessa troca de energia. Relação sexual é uma troca de energia muito grande, onde a gente doa, mas a gente se recarrega também. E isso, logo no imediato, faz bastante falta. E fica bastante a incerteza. Vou ter fôlego? Vai acontecer alguma coisa com uma cicatriz? Quando será que a gente vai... Oi? Desculpa te interromper. Como o nosso tempo está curtinho, né, e já passou os 10 minutos, eu quero fazer uma pergunta, já que nós estamos falando sobre adaptações, ok? Sim. Então, por que essas adaptações no pós-PSX se tornam tão difíceis, Jaque? Já que a gente sabe dessa importância dos cuidados, especialmente nos 3 primeiros meses. Sim. A adaptação se torna muito difícil porque a gente tem muitos vícios de comportamentos. Vícios são hábitos que a gente tem enraizado na nossa criação, no nosso dia a dia, que são coisas que a gente vai fazendo que a gente acha que é certo. Um dos mais, provavelmente, difícil que a gente possa ter é introduzir a medicação e deixar a bebida alcoólica. O quanto, às vezes, é pesado para algumas pessoas. É como se a gente tivesse que deixar de ter vida social para ter esse momento. É muito importante a gente ir aos poucos, se adaptando aos poucos, ir e respeitar até onde a gente consegue. É muito difícil a gente se adaptar, porque o nosso cérebro entende que aquela forma antiga é a forma correta da gente viver. E nós precisamos reeducar ele de uma forma que seja ou menos agravante e algo que a gente precisa se reeducar muito assim, na parte de se visualizar muito bem, voltando a fazer as coisas positivas. É mais na mudança de hábitos que é muito difícil. Uhum. Eu recordo que, para mim, a questão alimentar, como eu já praticava há muito tempo,
Mas eu contei muitos alimentos, e a cada escolha eu trazia o pensamento. Eu estou escolhendo pela saúde, eu estou escolhendo pela saúde. Querida, muito obrigada. Hábitos muito enraizados que a gente tem, que são costumes. A gente é acostumado àquela rotina de dia a dia, aquela alimentação. Quando a gente deixa disso, é como se a gente estivesse perdendo. Mas eu falo que a gente só está ganhando vidas, ganhando oportunidades. É dar sentido, né? Isso mesmo. Obrigada, Jaque. Obrigada também. Queremos te ouvir um pouquinho agora. E aí, quando a gente fala de qualidade de vida, né? Eu quero trazer aqui como Zaguinha quando ele traz e a vida. E a vida o que é, diga lá o meu irmão. A vida ela é um trilho de trem, né? Linear, previsível, limitante. Ou a vida é esse horizonte aberto, cheio de possibilidades. Então, assim, quando a gente vira a página do transplantado agora no seu pós-transplante tardio, enquanto psicóloga, eu gosto muito de utilizar esse termo de corporeidade. Corporeidade é diferente de corpo, né? O corpo é algo que já veio a óbito, né? O corpo, enquanto algo que já não tem mais existência. Corporeidade é existência. Então, nessa concepção de corporeidade, o corpo é a forma como eu me relaciono na vida, como eu estabeleço relações com as pessoas, com o mundo, é como eu expresso os meus sentimentos, meus afetos. Então, a experiência do transplante, ela não é apenas uma experiência de transformação desse organismo, a chegada desse novo órgão, mas é uma experiência de transformação dessa existência. Então, as relações da pessoa consigo mesma, com os outros e com o mundo, elas são transformadas. Eu trago essa, mais uma vez, com Zaguinha, quando ele traz assim, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é? Então, quando a gente fala de ressignificação, de escolhas, de hábitos, sobretudo o transplante traz essa maravilha, né? Essa alegria, é aquilo tão desejado, é a gratidão. Mas nessa ressignificação também tem momentos de sofrimento, de lamento. São trajetos que as pessoas elas vão reconstruindo e dando novos sentidos. E aqui eu trago um exemplo de um paciente que eu acompanhava na hemodiálise, e ele já tem 4 anos de transplante, e ele trazia uma dificuldade em lidar com aquele momento inicial do transplante, porque ele tinha uma família muito, digamos assim, frágil nos seus laços afetivos. Ele se sentia muito sozinho. E a hemodiálise era o ambiente com que ele se relacionava. A gente dizia que ele parecia o médico que fazia as visitas nas poltronas dos pacientes. Ele ia de um em um, conversava, interagia. Quando acabava a sessão, ele não ia embora rápido, ele ficava na recepção, conversava com os funcionários, porque era um berço de interação social ali para eles, tinha um sentido. Então, o transplante, nesse processo de ressignificação, foi bem difícil, foi sofrido sair desse convívio. E agora? Não vai ser mais o mesmo. Então, trago outra leitura de Guimarães Rosa, que responde um pouco do que é a vida. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta, ela esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E quando eu trago coragem, eu falo no sentido do enfrentamento. As experiências vão surgindo e demandam de nós enfrentar. Todo ser humano ele tem uma potência, como diz Carl Rogers, que é essa nossa capacidade, nossa tendência atualizante, de estarmos sempre enfrentando as situações da vida, dando novos sentidos, crescendo, evoluindo e aprendendo. Então, esse paciente do meu exemplo, depois de seus 4 anos de transplante, ele foi aprendendo a estabelecer outros tipos de relação na sua vida. Ele viu que o mundo não era apenas ali na hemodiálise. Ele ampliou esse horizonte. Então, ele, não só no ambulatório do transplante, quando ele ia a cada 3 meses, ele foi interagindo com outros pacientes e, a partir daí, conhecendo outras pessoas, combinando viagens, conseguindo novos empregos. Então, ele foi ampliando esse leque de possibilidades, foi ressignificando, foi ganhando aí um novo aprendizado em relação à vida. Quando a gente fala de qualidade de vida no transplante, a gente vai ver que na literatura isso é um prato cheio, né? Assim, o salto qualitativo nesse cotidiano é muito presente.
Vimos nas últimas palestras de hoje, e durante todo, na verdade, esse congresso, por exemplo, o mercado de trabalho, vê se o paciente, por N motivos, por estar debilitado, ele tem uma vida tão restrita que a atividade do cotidiano, lazer, viagens, o trabalho em si ficam muito limitados. E com o transplante, ele começa a conseguir se inserir novamente nessa vida, ampliando seu leque. Então, como eu estou na outra palestra, essa inserção no mercado de trabalho, essa construção de um novo sentido, sentir mais ativo, essa autonomia, essa liberdade. E quando a gente fala de pessoa, não tem como a gente não falar de entorno, do seu contexto. Então, falar em qualidade de vida é também a gente falar dos laços familiares. Como é que são esses laços dessa pessoa? Como é que estão as capacidades funcionais dela? Seus recursos financeiros, ou seja, tudo isso, eles vão interferir na forma como a pessoa percebe a sua qualidade de vida. Eu quis trazer um recorte de uma fala de um paciente que eu acompanhei e que eu fiz uma entrevista, na verdade, numa pesquisa minha da residência. Ele é uma pesquisa com pacientes transplantados tardio. Ele era um homem de 48 anos e ele tinha 8 anos de transplante. E nessa fala, quero que vocês acompanhem bem como foi ressignificada essa relação dele, com o mundo e com os outros. E aqui eu trago ele rememorando esse período na hemodiálise, ele diz: o preso ainda está em suspeita de sair em liberdade. E o renal? Não pode ir para canto nenhum, em função de 3 vezes na semana, de fazer essa hemodiálise. É um morto-vivo. A gente está vivendo uma vida só para isso, uma pessoa que vive só para a hemodiálise. Percebe que essa pessoa, claro, cada pessoa dá um sentido diferente para as experiências da vida. Aqui eu estou trazendo um recorte para esse paciente. Para ele, a hemodiálise significava um pesar, né? É uma vida limitada, como se a vida vivesse só para isso, né? E vivesse em torno dessa prisão. E no passar do tempo, né, ele foi elaborando e foi criando novos sentidos para essa vida. Foi quando ele traz o seguinte sentido: o transplante é vida nova, é outra vida, é nascer de novo. Não tem como explicar, não. É outra liberdade. É como se nascesse de novo. Nascer de novo é porque é como uma criança que vem crescendo, né? A pessoa estudou, quando se forma, a vida não muda. Justamente, na hemodiálise eu tinha uma vida privada e veio minha liberdade depois do transplante, né? É o exemplo da ilustração que eu trouxe no início, desse horizonte aberto. Me parece que ele via muito mais a hemodiálise como aquela linha do trem limitada, né? E ele amplia isso. Então, veja como foi bem perceptível essa forma como ele já começa a se ver. Ele não se vê mais aí como morto-vivo, né? Talvez como essa criança que está sempre ali, né? Aquela criança com um olhar curioso, sempre de aprendizado, sempre de crescimento e de transformação. Morgana, vou precisar te interromper, esse papel aqui não é fácil. Não é fácil de lidar com o tempo. Para mim, assim, estar com vocês agora, e não foi agora que a gente começou, né? Nas nossas conversas prévias, nós falamos da linha do tempo, e ficou tão evidente quando você falou, Jaques, todas aquelas emoções que a gente vive, e eu enxergo esse trilho até a gente chegar no momento do transplante, né? A gente vive um trilho que nos separa pelo medo, pela ansiedade, pelos anseios. E você trouxe essas falas, né, de uma pessoa que também passou por isso, e talvez a gente enxergue um trilho e depois a gente se abre para aquele grande horizonte, né? Então, nós vivemos isso. Eu sou muito grata a vocês por estarem conosco hoje. Não temos mais tempo para perguntas, porque o Arthur está me pressionando aqui, então eu vou deixar cada uma se despedir e deixar uma mensagem dessa experiência maravilhosa que vocês têm, e aqui, por mim, eu deixo muita gratidão pelo trabalho lindo que vocês fazem. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada também ao convite. Obrigada a oportunidade e um grande abraço. Acho que a gente precisa compartilhar e caminhar de mãos juntas. Transplante é uma caminhada, né, para um trem. Num trem a gente nunca vai sozinho, a gente sempre vai com alguém. Então, a mensagem é que a gente possa compartilhar. Isso. Muito obrigada por estarem conosco, né, tanto nesse brilho quanto nesse horizonte. E é um constante contínuo, né?
constante cultivo, por favor. Obrigada, tá? Obrigada também. Um beijo. Até a próxima. Até.